Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 29. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia. Esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro parece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim o cereal está maduro. O lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Hoje eu vim aqui mais uma vez para nossa programação. Os que confiam no Senhor superam. Eu quero dar continuidade nesse trabalho que a gente começou a fazer. Eu fiquei aí um tempinho sem gravar. Eu quero pedir perdão aos meus ouvintes que me ouvem todos os dias. Algumas vezes eu tenho alguns obstáculos, acontecem algumas coisas, mas eu não desisto. Eu tô aqui. E eu quero trazer para vocês as sementes que Deus ele planta no meu coração. Eu quero dizer a vocês que estão me ouvindo que esse trabalho, eu creio que é um trabalho muito poderoso pro agir de Deus na vida de vocês. Porque eu percebo quantos obstáculos muitas das vezes me cercam para me impedir de vir aqui falar com vocês. E eu percebo que isso tem a ver com ações que querem impedir que a gente possa romper, que a gente possa superar. Eu trouxe hoje para vocês uma parábola de Jesus no Evangelho de Marcos, onde Jesus fala da parábola da semente que cresce. Jesus ele fala claramente sobre o reino de Deus, que é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Sabe, aqui Jesus ele deixou muito claro que essas sementes são lançadas, que é a própria palavra de Deus, né, em meio à terra, e que elas vão germinando e crescendo. E isso vai acontecendo mesmo quando o próprio lavrador está dormindo. E a terra ela vai produzindo a sua colheita, ela vai gerando os seus frutos, as suas folhas, as suas espigas, até que fique madura e cresça. E assim o Senhor ele fez essa parábola para relatar que assim também é com a gente. Ele lança sementes e essas sementes elas vão frutificando em nossos corações para que assim a gente possa crescer, amadurecer e enfim estar pronto, né, para o propósito de Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento e trazer esse tema das sementes para o tema que nós estamos trabalhando nesses últimos dias. Os que confiam no Senhor superam. Se você não está acompanhando, eu te convido a acompanhar todas essas últimas mensagens agora. Acredito que sejam as 5 últimas mensagens, que são todas sobre esse tema, que eu estou trabalhando sobre o livro do Nick Vujicic, que fala sobre superação. Deus me deu essa inspiração e eu quero dizer a você que é algo que vem mexendo muito com a minha própria alma. E eu creio que aqueles que estão ouvindo também estão sendo alimentados e nutridos. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes e ele sabe o que cada um de nós precisamos. Eu fico com o meu coração muito grato de saber que muitas pessoas são impactadas por essas mensagens. Eu recebo alguns feedbacks e eu fico muito feliz e isso me motiva a trazer mais mensagens como essa. E por isso eu quero convidar você que está ouvindo a compartilhar isso com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece. Isso também é evangelizar, isso também é levar a palavra de Deus. Bom, continuando aqui onde nós estamos conversando, nesse contexto onde Jesus ele usou a parábola para dizer que o reino de Deus é como um lavrador que semeia sementes, eu já disse a vocês, ele quis exemplificar o que Deus faz nas nossas vidas com a sua palavra. Mas hoje eu quero te convidar a relacionar esse tema da parábola de Jesus e não saindo de um contexto, mas usando esse mesmo contexto para trazer para a nossa vida. Nós que muitas das vezes estamos passando por fases e que precisamos superar. Meu irmão e minha irmã,
nós precisamos buscar de uma maneira muito sábia a luz que o Espírito Santo tem para aplicar na nossa vida. E através dessas mensagens, buscar um novo posicionamento. A minha pergunta para você hoje, diante dessa mensagem que nós acabamos de ler, é: o que você anda semeando? E aí eu quero fazer uma relação como se, ao invés de nós recebemos a semente de Deus, mas nós também somos os lavradores, aqueles que plantam sementes. Muitas das vezes nós passamos por fases na nossa vida difíceis, e eu falo muito sobre esse princípio bíblico que é o plantar e colher, porque nós precisamos entender que nós plantamos e colhemos todos os dias. Hoje você está plantando coisas que você colherá amanhã, só que hoje você está vivendo frutos do que você plantou ontem. Então é muito importante que nós que queremos superar fases difíceis, a gente entenda que é necessário plantar novas sementes. E isso só vai ser feito se nós plantarmos as sementes certas. Olha, tem uma parte aqui no livro do Nick que eu separei para ler para você, que diz assim: não é vergonha nenhuma falhar, errar, tropeçar, fracassar, estragar tudo. Só é vergonha não usar os seus próprios erros para deles tirar uma motivação, a fim de tentar com isso afinco ainda mais continuar o jogo, se motivar e extrair lições através dele. Olha, eu tô trazendo tudo isso para você que está me ouvindo, não para fugir do contexto bíblico, mas para que nós possamos, de uma maneira inspiradora, através do próprio Espírito Santo, entender que Deus semeia em nós e nós devemos semear essa semente que Deus nos entrega. E aí você pode me perguntar: mas como assim, Nara? O que seria semear? Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, temos comportamentos errados constantemente. Sabe, não é fácil. Eu posso dizer a você que está me ouvindo que essa luta que nós temos entre a carne e o espírito, ela é muito difícil. Esse conflito interno entre o eu e o Espírito Santo não é fácil. Essa batalha que nós vivemos na nossa mente, onde o inimigo de nossas almas nos ataca constantemente com sementes negativas, e nós lutamos para ouvir a voz de Deus, não é fácil. Eu posso dizer a você que eu mesma já passei por conflitos tão difíceis, que eu me refugiava em louvores, para não ouvir mais nem as mensagens malignas que o inimigo queria me aprisionar, e nem o meu próprio eu, conflitante com traumas. E eu quero dizer a você que está me ouvindo que tudo isso é para te trazer uma expansão de consciência. Quando a gente entende certos comportamentos errados, nós mudamos a nossa atitude e passamos a fazer o que é certo. Esse tema, os que confiam no Senhor supera, significa que você tem que confiar na palavra de Deus, mas significa também que você deve se posicionar confiante. O que isso significa? Não basta apenas falar da boca para fora, é necessário que a gente se posicione de maneira certa, porque quantos e quantos de nós temos um comportamento errado mediante a tudo que ouvimos? Olha, nós precisamos estrategicamente adquirir uma nova postura. Às vezes, nós ouvimos algo bom, ouvimos uma mensagem como essa, uma mensagem inspiradora. Nós até ficamos empolgados, esperançosos, mas aí nós não guardamos essa fé. Nós não nutrimos e não regamos ela. Nós nos deixamos levar pela vida e não conduzimos as coisas. Olha, eu vou ser um pouquinho mais clara. Sabe quando você está dentro de um barco e você precisa pegar os remos para remar, mas ao invés de fazer isso, você deixa que outros remem por você, ou você deixa o barco ir de acordo com as ondas? Então, quando você é instruído através da palavra de Deus, Deus te convida a segurar os remos e a remar da maneira certa. Quando você recebe da parte de Deus semente, Ele te convida a semear, a regar, a nutrir, para que você possa ter uma colheita da maneira certa. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Muitas das vezes nós estamos insatisfeitos com a situação em que estamos vivendo. A situação em que nós chegamos, ela é dolorosa, ela é difícil de administrar. Às vezes estamos no fundo do poço, às vezes são as áreas da nossa vida. Sabe, eu não sei o que você que está me ouvindo está passando. Eu não sei quais os sonhos que você tem desejo de realizar, quais são as experiências que você teve. Muitas das vezes você pode ter passado por frustrações, eu não sei, mas muitas das vezes nós nutrimos dentro de nós uma insatisfação, quando a gente não aceita a nossa realidade. Muitas das vezes porque nós ficamos com um sentimento muito forte de ingratidão e ficamos fazendo comparações, e tudo isso é nutrido por sementes malignas. Perceba, eu sempre falo aqui, eu sempre trago mensagens da cruz.
Eu trago para você mensagens de evangelho para que você entenda que nós vivemos num mundo que é movimentado espiritualmente, que nós temos um inimigo que luta constantemente contra nós, mas nosso posicionamento também é importante. Às vezes nós temos o hábito, e eu vou me incluir nisso, nós temos o hábito de botar toda a culpa no diabo, porque o diabo me oprime, porque o diabo fez isso, porque o diabo aquilo, e a gente coloca o diabo como principal protagonista da nossa vida, sem entender que os remos devem ser usados por nós. Nós devemos levantar e começar a remar. Nós devemos nos levantar, semear as sementes certas, regar e cuidar delas com muito amor. Olha, quando nós nutrimos a insatisfação, o inimigo de nossas almas, ele toma espaço. E ele toma um espaço muito forte porque ele nos torna pessoas amarguradas. E com isso, nós passamos a reclamar, a murmurar e muitas das vezes pecar contra Deus. Eu digo isso por experiência própria, muitas das vezes na minha vida, em momentos de muita insatisfação, eu agi dessa maneira. Eu pequei contra Deus murmurando, reclamando, e com isso eu só fortaleci a opressão maligna. Quantos de nós não percebemos que quando nós agimos assim, nós fortalecemos a opressão maligna? Mas hoje meu convite a você é refletir sobre as sementes que você vem semeando nessa trajetória de superar o que você está passando. Nós devemos adotar uma postura de fé e confiança em Deus, aplicando aquilo que o Senhor nos ensina diariamente. Olha, quando nós não aceitamos a nossa realidade, muitas das vezes agimos com ingratidão e comparação, é necessário que a gente ore por nós mesmos e até mesmo reconheça a nossa fraqueza e peça para que alguém ore por nós. Muitas das vezes nós estamos precisando que alguém ore por nós. Precisamos ter a humildade de reconhecer que é necessário receber uma intercessão de outra pessoa, porque nós mesmos não estamos sendo fortalecidos espiritualmente para tal coisa. Eu falo isso por experiência própria. E tudo que eu trouxe aqui para você, meu ouvinte, é porque Deus ele me trouxe alguma lição por trás disso. Olha, nós devemos entender que o nosso comportamento ele é muito válido dentro disso. Não devemos colocar toda a culpa no diabo e também não devemos culpar a Deus. Às vezes nós ficamos esperando, olha isso. Lembra que eu falei para você? Às vezes a gente torna o diabo protagonista culpando ele, mas às vezes a gente também acha que Deus é o principal responsável pelos milagres, que é Ele que vai fazer acontecer todos os milagres em nossa vida. Eu muitas das vezes, eu vou dizer a você que está me ouvindo, eu não entendia o que era confiar e esperar em Deus. E eu não trabalhava para mudar a minha realidade. Eu ficava me lamentando e muitas das vezes esperando que Deus fizesse um milagre por mim. E com isso eu não conseguia superar fases da minha vida. E muitos ciclos que nós passamos e conflitos internos fazem com que a gente não enxergue que isso é uma ação maligna para nos aprisionar, para nos deixar dentro de uma opressão de insatisfação, onde a gente fica constantemente ingrato, fazendo comparações, murmurando e reclamando. Mas o meu convite hoje é que você comece a semear novas sementes. Eu li para você uma parábola que diz que o reino dos céus é assim, é como um lavrador que lança sementes na terra. Assim nós também devemos ser. A gente deve plantar no nosso coração a palavra do Senhor, para que assim nós possamos adotar uma nova postura e superar qualquer que seja a fase. Agora eu vou ser um pouquinho mais objetiva. Talvez você esteja me ouvindo e ainda não tenha compreendido como aplicar isso na sua vida. E eu vou ser clara com você. Às vezes você não entende que você mesmo vem semeando palavras erradas. A palavra que nós lançamos, a palavra de Deus diz que a palavra que sai da nossa boca, ela traz vida ou ela traz morte. E a palavra que nós lançamos através dos nossos lábios, ela pode sim ser uma semente que gera frutos. E esses frutos podem ser positivos e negativos. Então eu pergunto a você que está me ouvindo, o que você vem semeando? Quais as palavras você anda lançando sobre a sua própria vida? Para você viver uma nova fase e superar qualquer que seja a situação, é necessário que você comece a semear novas palavras, novos comportamentos. Muitas das vezes existem áreas da sua vida que está morta, está estagnada, está cheio de problemas e precisa ter vida, receber bênçãos da parte de Deus. Mas para isso é necessário que você comece a lançar palavras certas. Quais as palavras você vem lançando nos seus relacionamentos? Quais as palavras você vem lançando na sua saúde? Quais as palavras você vem lançando sobre os seus filhos, sobre si mesmo? Sabe, eu vejo muitas das vezes pessoas com frases simples como: minha ansiedade não é sua. A ansiedade ela é uma enfermidade, algo que o inimigo usa para te oprimir,
para te tirar da presença de Deus muitas das vezes, porque você não consegue se conectar com Deus, não consegue professar uma fé, alimentar esperança, porque está constantemente aprisionado numa preocupação alimentada pela ansiedade. É essa ansiedade que você com a própria boca se denomina sua. Que nós possamos entender que cada uma das palavras que nós lançamos é uma semente. E que nós possamos semear isso, como está escrito na parábola, como o reino de Deus. Nós iremos plantar e regar as palavras certas. E para isso nós temos a palavra de Deus, que nos ensina constantemente. Olha, quando nós lançamos a palavra certa, mesmo quando a gente não sente vontade, tá? Porque eu vou dizer a vocês um erro que eu cometia muito. E às vezes ainda cometo, eu tô numa profunda transformação, assim como vocês que me ouvem. Às vezes eu ficava num sentimento assim, não, eu tenho que sentir vontade de falar, não tô afim de falar isso agora. Eu não tô afim de ficar profetizando nada agora, eu não tô me sentindo bem. E com isso, eu nutria mais opressão. Foi quando Deus ele começou a me ensinar e eu ainda estou aprendendo e quero compartilhar com você que está me ouvindo. É importante que nós todos, a gente profetize mesmo quando não estivermos nos sentindo bem. Não importa se a gente está pulando de alegria ou se nós estamos apáticos. Nós devemos profetizar coisas boas sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa saúde, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida financeira, o nosso trabalho, sobre nós mesmos. E eu pergunto a você, quais os pensamentos você vem nutrindo? E eu tô te perguntando porque muitas das vezes a gente aceita os pensamentos negativos. Aceitamos que, não, mas esse relacionamento não dá certo. Mas tal pessoa não vai mudar nunca. Mas a minha saúde, a minha doença é crônica. Mas os meus filhos são assim, assim, assado. Não, profetiza aquilo que você quer. Lance palavras para que isso traga vida. Você não vai compreender. Aqui está escrito na parábola que eu acabei de ler para você. Está escrito assim, o lavrador, ele não sabe como essas sementes germinam e crescem. Ele não sabe, está escrito como isso acontece. Mas isso vai acontecendo mesmo enquanto ele dorme. Então você precisa entender que as suas palavras também são sementes que vão produzindo frutos, mesmo enquanto você dorme, mesmo quando você não sabe como isso acontece. E que você possa, através disso tudo que eu estou falando para você, nutrir novos pensamentos. Porque a nossa boca fala do que está no nosso coração. O nosso coração, ele acumula aquilo que nós nutrimos nos nossos pensamentos. Então eu quero te convidar hoje a nutrir sementes de Deus e não sementes malignas, para que assim você possa se posicionar diferente e superar qualquer que seja a fase que você esteja vivendo. Olha, o meu convite para você hoje é que a gente possa agora, nesses próximos dias, profetizar junto. Eu quero fazer isso com você durante as próximas mensagens. Se você quiser, pegue um papel e uma caneta. Eu sempre faço esse convite, porque eu sou a pessoa do papel e da caneta. Eu anoto tudo para que eu fique profetizando, para que eu fique relembrando, para que eu não perca a fé, para que eu não perca a esperança, e eu convido você a fazer o mesmo. Às vezes a gente não está bem. Todos nós estamos sujeitos a passar por fases difíceis, mas nós precisamos continuar firmes, lutando, para que a gente vença os limites, para que a gente passe por cima de qualquer obstáculo, para que a gente conquiste o impossível pela nossa fé. Então, eu quero convidar você a repetir comigo. Eu vou te ajudar agora nesse momento a profetizar positivamente sobre a sua própria vida. Essas são sementes que eu quero que você comece a plantar diariamente, para que você possa passar a colher novos frutos em sua vida. Pode ter certeza que vai ser muito mais fácil você superar quando você confiar na palavra de Deus, confiar no Senhor e confiar que isso que Deus está me trazendo a te instruir vai trazer uma mudança para a sua vida. Vamos lá? Então repete comigo. Você pode começar dizendo forte e claramente: eu confio em Deus. Fala isso com muita força. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Agora fala comigo: eu confio em mim. Eu confio em mim. Agora fala na área da sua vida que precisa de uma mudança. É no seu relacionamento? O meu relacionamento é abençoado. É na sua saúde? Eu sou saudável. Eu sou abençoado. A bondade de Deus me seguirá. A bondade de Deus me seguirá. Pegue uma folha, anote e repita isso diariamente. Eu vou trazer isso para você todos os dias. A gente precisa profetizar junto. Talvez para que a gente nutra esse hábito, para que você crie esse hábito. Às vezes o inimigo de nossas almas, ele nos abate com tanta força que nós sentimos dificuldade para profetizar positivamente sobre nós mesmos. Quantas pessoas estão tão abatidas que não conseguem nem sorrir? Pois é, vamos juntos nutrir isso para que a gente possa superar qualquer que seja a fase. Olha,
Eu quero dizer a você que está me ouvindo, eu sei que eu trouxe a relação dessa parábola num contexto um pouco diferente. Eu não disse claramente sobre o reino de Deus, eu não especifiquei sobre implementar na nossa vida a palavra bíblica, eu não trouxe uma mensagem profunda sobre a cruz, mas eu trouxe uma relação sobre o que o próprio Jesus nos ensinou, que o reino de Deus, ele é como sementes lançadas e semeadas. E assim também é na nossa vida. Se nós lançarmos sobre a nossa vida a palavra do Senhor, profetizando positivamente, nós vamos semear novas sementes na nossa vida para colhermos novas coisas e assim podemos superar. Eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem com aqueles que te cercam e não somente isso, mas que você possa verdadeiramente adotar uma nova postura. Não escute só essa mensagem por escutar, mas que você possa verdadeiramente pegar esses remos e começar a remar na direção certa, de uma maneira positiva, guiado por Deus, para que assim você de fato possa superar qualquer que seja a fase da sua vida. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele está me incomodando para falar uma coisa aqui, para falar sobre relacionamento. Às vezes, existem algumas pessoas que não entendem que essa superação também está ligada aos relacionamentos. É muito difícil, às vezes, a gente administrar relacionamentos com pessoas que nos ferem e muitas das vezes pessoas que têm comportamentos contrários àquilo que nós julgamos ser o certo. Mas eu quero dizer a você que se esse relacionamento for um relacionamento baseado no princípio de Deus, numa aliança do Senhor, é necessário que você profetize positivamente em relação a esse relacionamento, que você não chute o balde, que você não se dê por vencido por qualquer que seja o obstáculo. Nada é impossível para Deus. Deus pode transformar o seu coração, Deus pode transformar qualquer pessoa, Deus pode transformar qualquer relacionamento, qualquer cenário. Então que você entenda que superar também uma fase difícil ao lado de quem você ama também é uma estratégia que Deus coloca em nosso coração. Quando nós confiamos em Deus e adotamos uma nova postura, nós não deixamos que o barco ele vire. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Às vezes o seu relacionamento ou essa área da sua vida que está difícil, ela está como está porque você, ao invés de segurar o remo, você soltou. E hoje você está vivendo frutos de coisas semeadas no passado. Mas como eu li antes, não há nenhum problema quando a gente erra, tropeça, falha. Mas quando nós tomamos consciência, é necessário nos levantar e semear da maneira correta. Então que você possa nesse momento passar a orar mais por essa área da sua vida e muito mais do que isso, que você passe a profetizar positivamente nessa área, lançando novas sementes para que assim você possa superar qualquer que seja a área difícil da sua vida. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento apresentar para o Senhor a pessoa que está ouvindo essa oração. E quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu quero chamar a sua atenção e pedir a sua misericórdia, porque nós precisamos da sua ajuda. Senhor, é muito difícil estar na posição em que estamos. Muitas das vezes nós não enxergamos além do nosso problema. Muitas das vezes não temos força, muitas das vezes não entendemos, muitas das vezes não conseguimos confiar em Ti. Mas eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que possa nos fortalecer. A Tua palavra diz que a Tua graça nos basta. Então que o Senhor possa, Senhor, nos dar graça, nos fortaleça espiritualmente, aumente a nossa fé e a nossa esperança, nos ajude a posicionar da maneira certa, nos ajude a semear da maneira certa. Consagra, Senhor, os nossos lábios para que a gente possa lançar as palavras certas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, as palavras erradas que lançamos. Que o Senhor possa jogar no mar do esquecimento todas as palavras erradas que lançamos. Anula, Senhor, toda ação maligna por trás dessas sementes e que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ajudar a semear de maneira correta. Senhor, fortaleça a nossa fé, aumenta, Senhor, a nossa esperança, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir. Acampe os Teus anjos para nos guardar, nos conduza, Senhor, na Sua direção, que possamos caminhar de maneira estratégica, colocando em prática todos os Teus ensinamentos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.